Glória a Deus, graça e paz a todos, né? É motivo de alegria, amém? Para tão somente nesta noite agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, pelas promessas dEle que há sobre as nossas vidas, né? Que a cada dia, louvado seja o nome do Senhor, Deus, Ele tem, aleluia, né, completado, né, a sua boa obra sobre aqueles que confiam, sobre aqueles que esperam. Amém? Oremos ao Senhor. Graças te damos, ó Pai, por esse momento, Deus, que o Senhor nos concede para estarmos aqui, Deus, reunidos, aleluia, clamando, aleluia, pelo teu nome, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que a cada dia, Senhor, que possamos diminuir e o Senhor possa crescer, que o Senhor possa tomar a direção e a primazia, Deus, de tudo que for feito através do louvor da tua santa e gloriosa palavra, Senhor, através das oportunidades, que viemos ser instrumento do Senhor, Pai, aleluia, para aqueles que ouvem, para aqueles que neste momento, aleluia, compartilha conosco, Senhor, deste momento. Vai, Espírito Santo, tomando, Senhor, a vida da nossa família, a vida, Deus, dos nossos irmãos em Cristo, espalhados nos quatro cantos desta terra, Senhor. As autoridades constituídas, Senhor, na terra. Que o Senhor neste dia também visite, levante homens e mulheres, Senhor, compromissados com a tua palavra ali, Senhor, naquele lugar. Em nome de Jesus, para que vidas, Deus, possa ser alcançada, para que um povo, Senhor, aleluia, possa reinar, Senhor, através do teu santo nome ali naquele lugar, Senhor. Oremos por Israel, oremos por Vila de Abrante, Camaçari, Salvador, a Bahia e o Brasil, os quatro cantos desta terra. Aqueles, meu Deus, que neste momento precisam, ó Pai, de uma oração. Aquele que neste momento, ó Deus, espera, aleluia, das tuas mãos, Senhor, o auxílio, meu Deus, a recuperação, Senhor, aleluia, o consolo, Deus, a transformação. Que o Senhor venha, Espírito Santo, trabalhar de maneira sobrenatural, trabalhar, meu Deus, aonde o homem não pode ir, aonde a medicina não pode ir, Senhor. Que todo protocolo, que toda sentença, Senhor, possa ser quebrada pelo poder que há no teu nome. Que vida neste momento, Deus, possa ser alcançada. Que o teu Espírito Santo, Senhor, aleluia, e a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, possa estar guiando, possa estar direcionando, que venha ser como flecha, Senhor, aleluia, Deus, como espada, Senhor, aleluia, que vai, aleluia, dividindo, Senhor, as juntas e as medulas, e que, aleluia, Deus, essas vidas possam ser alcançadas pelo poder, Senhor, que há no teu nome. Restaura, Senhor, a tua igreja, renova-nos, ó Deus, a cada dia, e vai, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, colocando, ó Pai, a existência daquilo que não existe, porque só tu és Deus, e colocamos todas as petições, colocamos todos os propósitos, Senhor, as causas, Pai, diante do teu altar, Senhor, porque sabemos que há resposta, sabemos, meu Deus, que o Senhor, aleluia, vai conosco, Senhor, sabemos que aonde, aleluia, há, né, aleluia, onde o homem não tem esperança, o Senhor vai trazendo a esperança, meu Pai, em nome de Jesus, porque tu és Deus, Pai, que completa, que faz, Deus, a tua boa obra. Então nos toma cada dia, Deus, como instrumento, Pai, da tua palavra, para que vidas neste momento, Senhor, possa estar sendo visitada, Pai, em nome de Jesus. E declaramos, aleluia, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitai-nos faz em verdes pasto, guia-me mansamente as águas tranquilas, refrigera nossa alma, guia-nos pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco, a tua vara, o
teu cajado nos consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos nossos inimigos e unge a nossa cabeça com óleo e o teu cálice transborda. Certamente que a bondade e que a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas e nós habitaremos, aleluia, na casa do Senhor por longos dias. Amém. E graças a Deus por essa oportunidade, né? Quando o salmista, ele diz, aleluia, que a nossa esperança, né, é no nome do Senhor, porque Ele é o bom pastor, e o bom pastor, Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então o Senhor a cada dia, aleluia, aquele que nos tem nos guardado, aquele que nos tem nos orientado, louvado seja o nome do Senhor, e vem, aleluia, nas nossas frentes, né, para nos dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou deixar também assim nesta noite o livro do profeta Isaías, capítulo 14, os versículos 24 e depois o versículo 27. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Versículo 27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, e quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? Louvado seja Deus por essa palavra. Quando, aleluia, o Senhor, né, aleluia, assim declarou sobre a profecia dos assírios junto ao povo de Israel, porque ali com o povo, aleluia, o Senhor estava ali, aleluia, o Senhor quebrou todos os ferrolhos de bronze, os de ferro, louvado seja o nome do Senhor, para dar vitória ao seu povo. E hoje, aleluia, hoje o Senhor não mudou, Ele continuou o mesmo, aleluia, é Ele que vai, louvado seja o nome do Senhor, na nossa frente, quebrando os ferrolhos, é Ele, aleluia, que decreta, louvado seja o nome do Senhor, toda sentença, aquilo aonde o homem não pode ir, louvado seja o nome do Senhor, o nome do Senhor, o Senhor, Ele vai, aleluia, na nossa frente. Então temos que ter essa confiança, aleluia, essa esperança no Deus de Israel, no Deus, aleluia, que não mudou, aleluia, Ele continua o mesmo, o hoje, o ontem, o hoje e eternamente, e Ele vive, aleluia, no nosso meio. Então precisamos nos despertar, louvado seja o nome do Senhor, que a cada dia o Senhor nos dê força para que possamos estar caminhando, né, aleluia, junto àquilo que Ele tem proposto sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. O pastor Manassés, em nome de Jesus, vai estar dando prosseguimento para estar exaltando e glorificando ao nome do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Shalom. Shalom, graça e paz a todos, igreja do Senhor Jesus, amém? Que o Espírito do Senhor Jesus, ele continue na sua vida sendo o centro, né? Que a cada momento venhamos colocar Ele na frente de tudo, porque dependemos dEle, né? E porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Creia que Ele tem uma palavra para você nesta noite, creia que Ele tem algo maravilhoso para realizar na sua vida hoje. Quem sabe você estava esperando a resposta, né? Então, hoje pode ser esse dia que o Espírito Santo de Deus falará ao seu coração. Amém? Vamos louvar a esse Deus maravilhoso, pois Ele é o único que merece toda a honra, todo louvor e toda adoração. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos.
imperfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me guiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. eu sei que não estou só, Posso até descansar, repousar em teus braços. eu sei que não estou só, Pois sinto tua presença em mim. eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Senhor, por mais que eu fale, eu não tenho medo de caminhar. Sinto uma insegurança, pois sou ser humano imperfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero tua voz Me dizendo, não temas, sou contigo, sou contigo. só confia em mim. Eu sei que não estou só, Pois sinto tua presença em mim. eu sei que não estou só, Posso até descansar e pousar em teus braços. eu sei que não estou só, Pois sinto tua presença em mim. eu sei que não estou só, Posso até descansar, repousar em teus braços. Aleluia, Senhor. Confiamos em Ti, porque precisamos confiar no Senhor Jesus. eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, Posso até descansar, repousar em teus braços. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. aleluia, glória a Deus. Podemos descansar no Senhor. Nós sabemos, né, que esse é um Deus maravilhoso, poderoso. Nada podemos fazer. E sabemos que não estamos só, porque Ele é conosco. Glória a Deus. Vamos louvar mais um da nossa querida Bruna Carla, porque Deus está falando contigo, trazendo segurança para ti, né? Trazendo esse refrigério para sua alma. Aleluia. Glória a Deus. Deus vem me socorrer, né? Nós não sabemos a situação que vocês passam, né? Estão passando, mas estamos aqui diante dele, diante de vocês, dizendo isso, que o único que vai te socorrer é Cristo, é Deus. Aleluia. O sol já se pôs, a dor não se foi. O que é que eu vou fazer? Cansei de chorar, cansei de sofrer.
quero ver o sol brilhar, trazendo esperança para o meu viver. Deus vem me socorrer, estende a tua mão, derrama azeite em mim, sara o meu coração. Deus faz-me reviver em meio à provação. Revela o teu poder a mim, o milagre que eu preciso está em ti. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O sol já se pôs, a dor não se foi. O que é que eu vou fazer? Cansei de chorar, cansei de sofrer. Eu quero ver o sol brilhar, trazendo esperança para o meu viver. Deus vem me socorrer, estende a tua mão, derrama azeite em mim, sara o meu coração. Deus faz-me reviver em meio à provação. Revela o teu poder a mim, o milagre que eu preciso está em ti. Aleluia, Jesus. Sim, eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa se levantará. Estou aqui, estendo a minha mão, eu vim cuidar de ti, sarar teu coração, te faço reviver em meio à provação. Sinta agora o meu poder, se precisas de um milagre, estou aqui. Olha Jesus falando pra você: filho, estou aqui, estendo a minha mão, eu vim cuidar de ti, sara meu coração, te faço reviver em meio à provação. Sinta agora o meu poder, se precisas de um milagre, estou aqui. Aleluia, você precisa de um milagre, ele está aí na sua vida, ele está em seu coração, ele está em seu lar. Aleluia, glória a Deus, ele está aí. Glória a Deus, aleluia. Com esse mesmo louvor, vamos estar agora fazendo oração pelo querido apóstolo Elielson, que vai estar assim trazendo, né, mensagem da parte do Senhor para os nossos corações. Amém? Isso aí. Pai amado, querido Deus, aqui estamos diante do Senhor, te pedindo a tua, Pai, graça, Deus. Espírito Santo de Deus, aí está o teu filho, o apóstolo Elielson, Deus, escolhido pelo Senhor e não pelos homens. Pai, que seja o teu Espírito Santo agora que
tome, Pai, toda a primazia na vida do Teu Filho. Que fale, Pai, coisas que nós precisamos ouvir do Teu reino. E que Teu Espírito Santo, meu Deus, seja sempre glorificado pela vida do Teu Filho. Pai, a vida dele é Tua, então toma tudo em Tuas mãos. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E toda a igreja diz amém. Amém, glória a Deus. Aleluia, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, amém, amados? Aleluias. Aleluias, graça e paz, amados do Senhor. Aleluias. Noites de glórias, noites de maravilhas. E noite fria também, né? Noite de gargantas, que só a graça de Deus, né? Às vezes resfriados. Vou tomar uma água aqui, viu, amado? Mas, né? Vamos orar, né? Orar pelas vidas, pelas famílias, por todos aqueles que têm, né? Aleluia, assim acompanhado também o nosso trabalho. Aleluia, pedir ao Senhor que, né? Vá repreendendo, né? Em nome de Jesus, as enfermidades, as gripes da vida, os resfriados, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos fazer mais um louvor enquanto a gente faz a parte do ofertório, né? Eu estava ao tomar banho antes da nossa reunião e o Senhor me lembrava uma música de Lázaro e eu quero ver se eu me recordo dela. Não é a minha vida, é do mestre. Não, essa é o meu mestre. É uma que, meu Deus, como é que chama? Que ele fala da igreja. Lázaro, vou botar alguma coisa aqui, igreja. Que ele chega na igreja. Algo assim que ele fala. O inimigo quase me roubou de Deus. Como é o nome dessa música? O inimigo quase me roubou. O inimigo quase me roubou de Deus. Essa é a música. Essa é a música. Bora ouvir, amados. É Bagaço o nome dela. Meu Deus, hein? Por aí você já vê que Deus, né? Hoje é noite da gente ceiar, né? Playback, vixe, playback eu não vou acertar a cantar não. Esse daqui eu não conheço, não vi. Então vamos com Lázaro de qualquer jeito aí, meu Deus. Me ajuda aí, papai. Qual é a melhor para nós, Jesus? Oh, aleluia. Será que seria essa aqui? Videoclipe, música. Meu Deus, videoclipe. Bora nesse aqui. Vou aventurar nesse. Eu creio que é a bênção de Deus aí para nós. Aleluias. Porque Deus, ele fala como ele quer. Amém, amados? Então ele vai continuar falando ao nosso coração. Enquanto isso, você oferta, dizima. Tem os QR Code aí do lado que você pode fazer isso. O inimigo quase me roubou de Deus. Falsas alegrias e falsas vitórias. Preste atenção aí, amado. Falsas glórias. E como um pedaço de grana ele me mastigou. Em bagaços me arrastei até a igreja.
entre Jesus. Aleluia. Canta comigo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. A fumaça do demônio alucinou-me, a maconha, e a coisa branca arrastou-me até a miséria. Ele lá. Foi sim, tudo que era bom de mim se afastou. Então resolvi dar um fim à minha história. Deus tenha misericórdia. Decidi morrer. Tenha misericórdia, Jesus. Foi quando veio um crente e me falou de Deus. Oh, aleluia. Olha aí. De um amigo que resolveria os meus problemas. Foi quando veio um homem e me falou de Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Foi sim, de um amigo que resolveria os meus problemas. Ele me falou de Jesus, Jesus Cristo, Oh, glória. Cristo, Aleluia. Jesus Cristo. E em pedaços o inimigo me deixou. Jesus Cristo. Foi quando um bom homem me falou de Jesus, Jesus Cristo. Ele deu-me o poder Para vencer o pecado. Oh Lord, tem misericórdia de mim. Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aleluia. Quantos podem aplaudir esse Rei da Glória? Aleluia. 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 Amém, amados? Só esse Deus, só esse Jesus, né? Tem poder de abençoar nossas vidas, de transformar nossas vidas. Aleluias. Amém, queridos? Quero falar para você que está aí do outro lado, né? Deus tem uma palavra para o seu coração, para cada um de nós, não é? O Senhor, Ele, antes da gente entrar na ministração da palavra nessa noite, porque vamos também estar ceando, né? Participando da mesa do Senhor. Por que vamos participar da mesa do Senhor? Porque o Senhor ordenou que assim fosse para a sua igreja, para o teu povo, e que nós devíamos fazer isso todas as vezes, né? Se recordando dos grandes sacrifícios dele na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Amém, amados? E aí o Senhor me fez lembrar que, né, o Espírito Santo falando comigo nessa tarde, né? O adversário, pastor Manassés, não quer ver a gente de pé. O inimigo, o adversário, ele tenta de tudo, ele vai tentar de tudo para tentar nos afastar, impedir os planos de Deus, a obra de Deus, a vontade de Deus, na minha e na sua vida. Quantos estão entendendo? Você que está aí do lado nos ouvindo, esteja vigilante, esteja atento, porque o inimigo, ele não está satisfeito, aleluias, com as nossas vidas. Até mesmo você que está acompanhando esse trabalho, então ele quer afastar você das verdades de Deus, da palavra do Senhor, amém? Aleluia. Mas poderoso é Jesus, como foi dito através desse louvor, né? Você que está aí do outro lado pode estar preso num laço que for, né?
a investida do inimigo, pode ser o que tenha sido, mas o nosso Deus, Ele é um Deus forte. Amém, amados? Você veja que essa música de Lázaro fala o quê? De bagaço. Ele estava um bagaço, ele estava acabado, destruído com as drogas, né? Ele fala claramente da maconha, da cocaína, né? Dessas drogas que só a graça de Deus mesmo para livrar, para libertar, para transformar. Então, se você, meu amigo, né, que está aí nos acompanhando, nos ouvindo, nos vendo, eu quero dizer para você que Jesus é o único que pode transformar o quadro da sua vida. Ele é o único Deus que pode, aleluia, mudar o quadro da sua vida, transformar a tua vida. Mais uma vez eu profetizo um carro 0 km BYD, para trocar esse carro que está fazendo muita zoada, passando aqui na frente. E aí que Jesus deu um BID a ele, que vai ser bem silencioso. Amém? Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Tem que profetizar. Então, antes disso, estenda as mãos, vamos orar pelos dízimos e ofertas. Pai, graças te damos, obrigado por este louvor. O Senhor já começou falando conosco desde o princípio, meu Pai, quando a Bispa Cláudia pegou o microfone e começou a orar, trouxe a palavra dos céus aos nossos corações. Continua conosco. Pastor Manassés também foi usado pelo Senhor para trazer louvores maravilhosos. Agora com o louvor de Lázaro, o Senhor continua ungindo nossos lábios, abençoando, assim operando sinais, prodígios e maravilhas, tocando, meu Pai, nas vidas que precisa ser tocada através da ministração da Tua Palavra, através das orações. Pai querido e santo, em nome de Jesus, abençoa aqueles que têm contribuído para esta obra, para esse trabalho, porque sabemos que esta obra não é do homem, que o que fazemos não é de nós mesmos, porque de nós mesmos não estaríamos nem aqui, Senhor, mas o Senhor que sonda e conhece nossos corações e sabe a hora, o momento e o tempo de operar, de realizar as suas maravilhas sobre a vida de cada um de nós. Assim vai prosperando a vida daqueles que têm nos ajudado e contribuído para o crescimento dessa obra que é tua, Senhor. Esta obra é tua, este trabalho é teu, as nossas vidas é tua. Então nós te louvamos agradecido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diz amém. Glória a Deus. Então oramos também pela palavra do Senhor, né? Que Deus venha falar aos nossos corações. Amém, igreja? Texto base, 2 de Timóteo, capítulo 3. Amém? Só faça gravar aí, ó. 2 de Timóteo, capítulo 3. Em casa você pode ler ele todo com mais, né? Louvado seja Deus, para ter um direcionamento maior do que diz todo o capítulo. Mas nós vamos focar por agora o versículo-chave. Este versículo, né, do 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Amém, amados? Glória a Deus. Mais uma vez. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Sabemos, amados, que a igreja, o povo de Deus, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor, Ele nos escolheu, porque Ele diz na Tua Palavra que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu para que a gente vá e desfrute, o fruto permaneça para sempre. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluias. Então, que esta palavra profética, né, vinda do próprio Senhor Jesus para nossas vidas, que ela continue, aleluia, louvado seja Deus, assim, sendo reavivada em nossos corações. E aí o apóstolo Paulo, ele diz: permaneça naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Eu já posso dizer, amados, que existem algumas formas do homem aprender as verdades de Deus. Amém? Repita comigo: aprender as verdades de Deus. Então, quais são elas? Você vai aprender quando você vai, né? Aleluias, para a igreja, que é a escola de Deus. Diga: a igreja
é a escola de Deus, é a faculdade de Jesus. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Então, na igreja, que é a casa de Deus, que é a escola de Deus e que é a faculdade de Deus, você, aleluias, vai estar aprendendo com quem? Com homens que já foram levantados pelo Senhor, escolhidos por Ele para poder o quê? Orientar, para poder te instruir. Então o apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, meu filho, permaneça naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Ou seja, está atento e vigilante também aonde você está bebendo, de que fonte, quem é que está te orientando, te conduzindo. Amém, amados? Nós temos visto muita coisa e esse texto, a mensagem dessa noite vai estar falando acerca dessas coisas. Vamos entrar nela aqui que vocês vão entender. Então, deixa eu voltar mais um pouquinho. Podemos aprender primeiro também na casa de Deus. Quando aceitamos Jesus, a gente vai num contexto, né, de buscar o que? Aprender as doutrinas cristãs, a doutrina da salvação que vem em Jesus. Amém, amado? E depois precisamos ser batizados e aí passar pela doutrina, pelos estudos da palavra. Amém? Permanecer fiel, firme, aprender o que é salvação, buscar a santidade cada dia mais e mais. Mas observe o que diz a mensagem desta noite da parte de Deus para o meu coração, para vocês entenderem aqui na nossa introdução, que eu já fiz uma prévia aqui. Olha o que diz a introdução desta mensagem, amados. Fala assim, queridos: vivemos em tempos marcados por incertezas, confusão moral e crises espirituais. As estruturas da sociedade estão abaladas. E o que antes era tido como valor, hoje é relativizado ou rejeitado. Presta atenção. O que está certo é chamado de errado, e o errado se torna aceitável aos olhos do mundo. Eu já havia falado essas coisas para vocês anteriormente. A palavra de Deus, porém, não nos deixa sem direção. Repita comigo: a palavra de Deus não nos deixa sem direção. Aleluias. Em 2 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, escreve a seu filho na fé, Timóteo, alertando sobre os perigos dos últimos dias. Repita comigo: os perigos dos últimos dias. Ele não apenas descreve os sinais destes tempos, mas também aponta o caminho da firmeza, da fidelidade e da perseverança. Amém? Aleluia. Então, o caminho da firmeza, da fidelidade e da perseverança. Essa mensagem não foi escrita apenas para Timóteo, mas para mim e para você, que vivemos exatamente os dias descritos por Paulo. É um chamado urgente para permanecermos firmes na verdade, mesmo quando tudo ao nosso redor insiste em nos afastar dela. Nesta ministração vamos refletir sobre 4 pontos principais extraídos deste capítulo. Primeiro, os sinais dos últimos dias, o avanço do engano e da apostasia, o exemplo de vida e doutrina de Paulo e a necessidade de permanecer na palavra de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Que o Espírito do Senhor fale aos nossos corações, nos fortaleça para que diante dos desafios espirituais e morais deste tempo possamos ser achados fiéis. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluias, aleluias. Primeiro tópico: os sinais dos últimos dias, versículo 1 ao 5, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos pegar a Bíblia aqui. Eu ia abrir, na verdade, eu ia ou eu vou, Jesus? Será que eu consigo fazer um paralelo aqui, amados? Eu vou fazer o seguinte: é melhor a gente abrir aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Quando de Timóteo capítulo 3, eu ia botar a Bíblia, né, amados? Aleluia, mas eu vou abrir aqui, porque
Porque deixa eu ver se eu consigo aqui fazer de forma diferente. Aleluia, Jesus. Eu não sei se ficaria bem aqui, amados. Mas vamos tentar, né? Oh, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Vamos tentar fazer aqui para quem está em casa também acompanhar com a gente. Segundo de Timóteo capítulo 3, do 1 ao 5 falou ali, né? Do 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Deixa eu abrir mais aqui para os irmãos. Homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacável, caluniadores. Incontinentes, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo por aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, e afasta-te também destes. Afasta-te também destes. Amém, amados? Glória a Deus, né? Então, voltando para a apostila, os sinais dos últimos dias. A gente acabou de ver aí, né? Os homens avarentos, presunçosos, amantes de si mesmo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Amém, queridos? Então a apostila diz aqui, ó, perigos morais e espirituais, egoísmo, avareza, orgulho, desobediência, falta de amor, né? Então estamos vivendo neste mundo. Por isso o Espírito de Deus, ele se entristece com a sua própria criação. E a Bíblia nos orienta também, sabemos que a minoria, né, está do lado do Senhor, é a minoria, né? Porque o adversário está tragando aí as vidas por conta dessas coisas: egoísmo, avareza, orgulho, desobediência, falta de amor, né? E por isso o homem sofre. A Bíblia diz do que se queixa o homem do seu próprio quê? Pecado. Amém, amados? Olha aí, do que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Então, religiosidade sem transformação, aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. Olha aí, queridos, quantas são as pessoas que não crêem que Deus pode fazer nada? Andam e vivem assim, errantes. Está ouvindo a palavra de Deus, mas não está nem aí. Ouve, entra de um lado, sai do outro. Quantos estão entendendo? Não está crendo naquilo que Deus pode fazer, não crê naquilo que o Senhor, ele orienta pela tua palavra. Quantos estão entendendo, amados? Então a palavra de Deus diz: bom é ouvir e obedecer, não é verdade? A gente está vendo lá o estudo, né? Bem-aventurado aquele que ouve, lê e pratica as coisas que na palavra de Deus estão escritas. Amém, amados? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então precisamos discernir o tempo em que vivemos e não sermos enganados por falsos padrões, né? Tá vigilante também relacionado, né, a essas questões. Então a aparência de santidade sem o poder do Espírito é uma armadilha dos últimos dias. Essa frase é uma frase de impacto. A aparência de santidade sem o poder do Espírito é uma armadilha dos últimos dias. E é verdade, né? Tem que estar vigilante muito, né? Porque o que tem de coisas aí que só a graça de Deus, amados, né? Temos que estar muito atento, discernir bastante as coisas, porque se a gente for falar desse ponto, né? Falando das pessoas que estão
no meio do povo de Deus, né? Se misturando aí, como a Bíblia diz que o joio e o trigo andarão juntos, né? Mas naquele grande dia o Senhor ele vai fazer essa separação de quem é, de quem não é, quem serve, quem não serve. Estejamos atentos e vigilantes a essas causas. Amém? Glória a Deus. Então, o verso 9, 10 e o 13, que fala sobre apostasia e engano. Vamos ver o que diz aí do verso 6, 9 e depois o 13. Diz assim, versículo 6: Mas espero que entendereis que nós... eu estou lendo aqui na Bíblia, pelo amor de Deus, 2 Coríntios. Amados, é que eu estou com a Bíblia aberta aqui, só para os irmãos entenderem, tá? A Bíblia aberta aqui, meus queridos, perdão, a Bíblia está aí na sua tela. Deixa eu colocar a minha aqui. Versículo 6 diz assim: Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nércias carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, várias vontades, né, desejos. Aí vão indo, deixa a vida me levar, vida leva eu. Versículo 7: Sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Isso aqui, irmãos, remete a alguma coisa para vocês na caminhada cristã? Anda o tempo todo até na igreja, irmão. Está na igreja, mas meu Deus do céu, o que é que estão fazendo? O que é que estão ouvindo? Meu Deus, tenha misericórdia. Vou ler de novo o versículo 7. Sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. É brincadeira? É brincadeira, amados? Assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, que é Jesus, né? Sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também o foi o daqueles. Foi o que a gente acabou de falar. Louvado seja Deus. Versículo 13. Mas os homens maus e impositores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Meus amados, meu Deus, hein? Essa palavra é forte, meus irmãos. O que nós temos visto de coisa no mundo gospel, meu amado Salvador. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, amém, amados? E que Ele faça cumprir a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Então, apostasia e engano. Os homens mal enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Falsos mestres manipuladores se infiltram, iludem os fracos e vivem no engano. Meu Deus. E aí, gente? Vocês têm visto isso nesses tempos? Muito, 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 hein? Falsos mestres manipuladores se infiltram, iludem os fracos e vivem no engano. Eu estava vendo um testemunho pelo canal do YouTube, meu irmão. Eu vou contar um pouco aqui, vou até dar os canal aí. Foi no Fuxico Gospel. Tem coisa ali que é bom para abrir os olhos das pessoas, principalmente dos cristãos, né? Dos verdadeiros servos do Senhor, para estar vigilante. E ali, meu querido, eu vou contar uma história de um homem que a gente sabe que o que tem acontecido com várias pessoas, esses mesmos episódios, só Jesus, só a graça. E ali eu pude ver, né? Exatamente o que a palavra está falando aí, ó. Homens que se infiltram, manipulador, né? Que ilude os fracos e vive no engano, iludindo as pessoas. E aquele irmão estava contando ali que ele era uma pessoa que bem de vida, né? Financeiramente falando, dono de farmácia. Tá lá no canal do Fuxico Gospel. Quem quiser pode ir lá e veja e vai entender do que é que a gente está falando. E ali ele estava seguindo um determinado líder religioso, né? E ali aquele líder contou uma história para ele que tinha um negócio de um dinheiro para receber. Meu Deus, meu amado Salvador. É como a palavra está dizendo aí, ó, tem que ter cuidado com Janes e com Jambre, que resiste à verdade.
Mas mesmo assim, pregando a palavra, falando de Jesus, enganava aquele homem, sabe como é que é? E pediu dinheiro emprestado, e o homem foi fazendo tudo e fez um bocado de coisa por aquele homem. Meu Deus, e tá rolando aí justiça, tá rolando. Então só a misericórdia de Deus, o que se está acontecendo nos tempos, sabe, irmãos? Então devemos estar alicerçados na verdade, para não cair em enganos modernos, amém? Porque muitos não estão libertos, muitos não estão transformados, muitos não tiveram um encontro fiel e verdadeiro com o Senhor. Aí chega com aquele coração aberto, bondoso, e depois você vai ver quem é que está andando com você. Depois você vai reconhecer. Sabemos, amados, que o Senhor, Ele transforma a vida. Ele diz: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, mas tudo se faz novo. O Senhor Jesus pegou os pecadores e disse para aquela mulher que foi pega em ato de adultério: vai, não peques mais. Então precisa haver mudança, transformação. Não é permanecer no pecado. Misericórdia, gente, o que está acontecendo aí, só a graça. Mas não tem problema não, viu? Não tem problema não, porque Deus está vendo tudo e Ele é bom e é maravilhoso. Amém? E não vai deixar a igreja nada passar em aberto. Quem quiser praticar o mal, pode ficar sabendo, se prepare, porque vai responder. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, isso aí fica aí o recado, para esse povo aí que anda enganando, anda fraudando a palavra até. Ele pode enganar o homem, ele pode enganar o que a palavra está falando aí, ó. Os fracos que vivem do engano, no engano, iludir. Mas o Criador jamais ele vai conseguir enganar. Amém, queridos? Glória a Deus. Reflexão. Você tem provado os ensinamentos à luz da palavra? É isso aí que a gente tem que fazer. Estar alicerçado na verdade da palavra de Deus, para não cair em enganos modernos. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluias. Vamos ver o nosso terceiro tópico, que está no versículo 10 ao 12. Vamos voltar aqui para a Bíblia. Aleluias. Versículo 10 ao 12 diz assim, ó: Tu, porém, tens observado a minha doutrina. Olha o apóstolo Paulo falando: procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e aflições, quais as que sofri em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições suportei, e de todas o Senhor me livrou. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 12: E na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Amém, amados? Glória a Deus. Então veja que negócio, Às vezes estão demonstrando por aí um evangelho muito fácil, Vocês estão entendendo aí? Está muito fácil a coisa, está muito fácil. Cuidado, amados, cuidado, porque o real e verdadeiro evangelho não é só rosas não, bispo? É espinho, vai ter espinho na caminhada, na jornada. Aí às vezes está vendo o povo de pé, mas na instante está caído. Está entendendo como é que é? Então tem que estar na vigilância, tem que estar atento, que o adversário não brinca. Então tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor e perseverança. Palavra do apóstolo Paulo. Modelo de perseverança, fé, amor e resiliência diante das perseguições. Perseverar em meio às lutas, dificuldades. Amém, amados? Palavra-chave aí, perseverança, perseverança. Ficar firmes. Amém? Glória a Deus. Por isso a gente está aqui, vamos fazer a ceia hoje. Perseverança. Amém, igreja? Porque Deus, Ele é fiel. Aleluia. Promessa realista: os que querem viver piedosamente sofrerão o quê? Perseguições. Sim ou não?
vão sofrer perseguição. O evangelho verdadeiro custa, mas vale a pena. Quem deseja servir a Cristo deve estar disposto a sofrer. Amém? É isso aí. A luta vem, a vitória vem, né? A vitória vem. Mas vitória, não existe vitória sem luta. Existe vitória sem luta? Não. Tem que lutar. Tem que lutar. Hã? W.O. Eu não entendo bem. Não existe no reino o W.O. O pastor Manassés está falando. E W.O. pode ganhar sem batalha? É? Eu não sei nem direito o que é o W.O., mas vamos lá. Sem competir, você ganha. Então é um negócio meio falsificado, digamos assim, né? Misericórdia, é isso. Então, o evangelho verdadeiro custa, mas vale a pena. Quem deseja servir a Cristo deve estar disposto a sofrer. Amém? Glória a Deus. Não somente a sofrer, mas fazer a vontade dele. E às vezes essa vontade do Senhor vai doer na nossa alma, irmão. Vocês estão entendendo? Agora mesmo eu vou ter que ser soprado para fazer a obra, a vontade de Deus. Não seria o meu momento. Mas o Senhor está requerendo aí. São 3 situações: o trabalho daqui, o trabalho de Cajazeiras e o trabalho lá como é o nome? Goiás, né? Em Goiás. Então, tudo por Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, o que nós fazemos não vem de nós mesmos, é o Espírito de Deus que nos sopra e faz. Então, a pergunta está aqui, o desafio prático: você está pronto para seguir o exemplo e fidelidade, mesmo em meio às oposições? Estou pronto. Eita glórias! Não há impedimentos, empecilhos e oposições para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem poderá impedir na minha e na sua vida? Amém? Quando Ele chama, Ele chama. Quando Ele ordena, e Ele garante aquilo que Ele está fazendo. Amém? Muitas das vezes não entendemos, mas se Ele já fez, está feito. Amém, amados? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui o nosso quarto, aleluias. Quarto tópico, diz assim, ó: permanecer na palavra. Amém, queridos? Permanecer na palavra, versículo 14 ao 17. Vamos ver o que diz aqui, versículo 14 ao 17. Permanecer na palavra. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabe as sagradas letras, aleluia, que podem fazer-te sábio para a salvação pela que há em Cristo Jesus. Amém, amados? Pode fazer-te sábio para a salvação. Amém? Glória a Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém, queridos? Glória a Deus. Está aí a mensagem, a palavra de Deus para o meu, para o seu coração. Então, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Será que nós temos feito isso? Glória a Deus, né? O que mais tem é Deus nos ensinando cada dia, nos nossos trabalhos, né? Na doutrina que o Senhor Ele tem trazido em nossas vidas, e a gente perseverando. Amém? Por que perseverando? Porque Jesus disse o quê? Aquele que perseverar até o fim será o quê? Será salvo, amados. Perseverar na fé, perseverar, aleluias, nas promessas do Senhor, nas propostas de Deus. Talvez você que está aí do outro lado me ouvindo: mas eu estou tanto tempo, eu fiquei tanto tempo servindo ao Senhor,
Eu fiquei tanto tempo fazendo a obra, etc. Tal, e não aconteceu nada na minha vida. Eu esperei por longo tempo muita calma. Calma, porque o tempo é de Deus. A hora é de Deus. Permaneça, a palavra é essa. Permaneça fiel e firme nas promessas de Deus, porque Ele sabe como Ele cumpre. Amém, amados? Às vezes não entendemos. Estamos em guerra espiritual. Eu estou em guerra espiritual. Nos propósitos nossos de junção, de unidade, de tanta coisa. Mas eu também preciso compreender o que é que o Senhor Ele quer fazer nesse trabalho, na obra que a gente tem, não é? Naquilo que Ele está propondo para nossas vidas. Quantos estão entendendo aí o que eu estou falando? Estou falando um pouco meio por parábola, mas para um bom entendedor, entenderás. Amém? Então, a importância da Bíblia, o ensino, correção, direção e capacitação. Será que fazemos isso? Amém, glória a Deus. Já estamos quase prontos. Estamos quase prontos, aleluia. Fonte de maturidade espiritual nos torna... Pode parar aqui, benção. Dê uma paradinha para a parede ali, ó. Joga ele parado para a parede que ajuda vocês, né? Aleluia. Então, fonte de maturidade nos torna preparado para toda boa obra. Maturidade espiritual. Amém? Ora, maturidade espiritual nos torna preparado para toda boa obra. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, o crente que conhece e vive pela palavra permanece firme, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Mesmo quando tudo parece não estar bem, não está, mas temos que ficar fiel e firme. Amém? Porque o Senhor, Ele sabe como trabalha, Ele sabe como opera. Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluias. Aleluia, louvado seja Deus. Então, nós precisamos... Meu Deus, Manassés, vai aí. Pelo amor do Cristo eterno. Então, a importância de estar na palavra, de estar, louvado seja Deus, né? Buscando a palavra de Deus, estando, aleluias, compreendendo esse agir, esse trabalhar. Meu Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abre a visão espiritual do teu povo, Senhor, de que o Senhor é um Deus forte, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus, aleluia, que liberta, transforma, o Senhor é o Deus que fulmina. Ah, Senhor, aqueles que se levantam contra a tua obra, se levantam contra a tua vontade, porque tu és um Deus maravilhoso. Aleluia. Então o crente que conhece e vive a palavra permanece firme, mesmo quando tudo ao redor desmorona. A Bíblia não é apenas um livro a ser lido, é uma bússola para tempos difíceis. Tem que chegar e perguntar: mas passou? Tem que ver, não tem que temer não, gente. Aleluias, aleluias. Oh Espírito de Deus, a Bíblia não é um livro a ser lido, é uma bússola para tempos difíceis. Amém, meus amados. Oh, aleluia, Jesus. Então eu louvo a Deus, né? Porque o Senhor, Ele tem nos usado, amados, para dar direção, né? Orientar, instruir. E Ele tem nos soprado, nos usado, e vai continuar a fazer isso na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então a conclusão desta mensagem diz que vivemos dias semelhantes aos descritos pelo apóstolo Paulo para Timóteo. Não só para ele, mas para nós nos dias atuais. A corrupção, o engano, a perseguição estão aumentando, mas o chamado continua o mesmo. Amém? Aleluias.
Os milagres de Deus continuam mesmo. A palavra de Deus é imutável. Ela não muda, não há variação. Nosso Deus é o mesmo. Aleluia, louvado seja Deus. Então, olhe para quem está do seu lado e diga assim: permaneça firme em Jesus e na sua palavra. Creia, meus amados, que Jesus é o Cristo, é o Senhor, é o Deus poderoso que pode fazer o que o homem não pode fazer, Jesus faz. Amém? Se é para libertar, transformar a vida, Ele faz. Ele é o Deus que dá vida e também tira a vida, amém, amados? Ninguém pode nem viver nem morrer senão por Deus, senão por Cristo. Amém? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Vocês sabiam disso, que Deus é o dono da vida? Então, quando um criminoso, a vida dele é retirada, arrancada, é porque Deus permitiu, sim. Ah, mas Deus é ruim? Não, irmão. Ruim era o criminoso. Vocês estão entendendo? Deus só fez permitir aquilo que o criminoso pediu, aquilo que ele buscou. E a Bíblia diz que quem busca, acha. É só um exemplo que eu estou trazendo aqui de quão grande é o amor de Deus, porque o Senhor, Ele está falando sempre o tempo todo. Deus está falando, né? Saia dessa vida, transforme, busque mudança para a sua vida, saia dos maus caminhos, venha para a luz, venha viver as glórias de Deus, os milagres, maravilha. Permaneça firme e fiel. E às vezes o homem, né, vai olhando para trás e vai se enveredando por seus caminhos e só vai buscar derrota, destruição. Por quê? Pela vontade, pelas concupiscências que a gente leu aqui no estudo. Os amados estão entendendo? O homem por si só se destrói, o homem mau, né? O homem corrupto, o homem avarento, presunçoso, amante de si mesmo. Tudo isso a gente leu. Capítulo 3 da segunda carta a Timóteo. Amém, amados, nesta palavra. Então, como Timóteo nós somos, aliás, vocês já repetiram aí um para os outros, mas vamos repetir de novo. Diga: permaneça firme em Jesus e na sua palavra. Amém, amados? Glória a Deus. Então, como Timóteo, somos desafiados a seguir o exemplo dos fiéis, resistir ao espírito da época e viver alicerçado na palavra de Deus. A vitória nos últimos dias não virá por força humana, mas pela fidelidade à verdade revelada por Deus. Amém, amados? Glória a Deus. A vitória nos últimos dias não virá por força humana, mas pela fidelidade à verdade revelada por Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que palavra gloriosa do trono de Deus para a nossa vida. Então, não adianta o homem querer enganar Deus. Será que o homem vai conseguir enganar Deus, pastor Manassés? Pastora Ellen, o homem vai conseguir enganar Deus? Não vai conseguir, amados. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Amém? Então, pode o homem tentar achar que está fazendo algo que Deus não está vendo, mas Deus, Ele vê tudo. Amém, amados? Glória a Deus. O Senhor, Ele vê todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sonda, Deus conhece o coração de cada um de nós. Amém? Então vamos estar finalizando já o nosso trabalho, né? E eu tenho certeza que Deus, Ele é fiel para aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor, Ele é fiel. Então, Deus sabe como trabalha, né? E como opera na vida de cada um de nós. Amém? Então,
quando Deus ele tem algo a cumprir em nossas vidas, o próprio Criador, ele vai, né? Ele vai dar direção. Ele vai dar direcionamento. Amém? Pega o telefone dele. Pega o telefone dele, Manassés. Aleluias. Glória a Deus. Então, Deus sabe quem Ele chama. Deus quer abençoar, viu, meu querido? Deus tem algo para fazer na tua vida, viu, homem de Deus? Você crê nisso? Hã? Amém? Deus tem vitória para te dar. Ele sabe como trabalha. Passa seu contato para ele aí, que a gente vai entrar em contato contigo. E Deus tem vitória para trazer na tua vida. Ouça o que o Espírito do Senhor, a Bíblia diz, ouça o que o Espírito do Senhor fala ao coração do homem e da mulher. Amém, querido? Se você crer, você verá a glória de Deus. Deus é mistério, Ele é... O Deus que nós servimos é um Deus do impossível, amém? E Ele pode fazer o impossível em nossas vidas. Então, você que está aí, você que está me vendo aqui pelo canal da internet, creia nessas palavras. Não é palavra de homem, não, é palavra de Deus. Então, Deus, Ele sabe como. Pega o contato dele que eu vou entrar em contato com ele amanhã. Então, Deus, Ele sabe como trabalha. E hoje nós vamos concluindo essa mensagem maravilhosa que o Senhor trouxe aos nossos corações. Aleluias. Nós vamos agora adorar o nosso Deus. Vamos adorar o nosso Deus. Amanhã eu vou entrar em contato com Ele. E vamos fazer a parte aqui. Deus tem seus propósitos, né? Sabe como age, como faz. Aleluias. Aleluias. Deus está operando no nosso meio. Amém, amados? Aleluia. As misericórdias do Senhor. Deus vai mostrar para mim que Ele vai fazer isso que vocês viram. É Ele que está trazendo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E nós vamos cantar aquele hino de Kleber Lucas, o Espírito do Senhor. Está presente, aleluias. Eu sinto a presença do Senhor. Aleluia, aleluias. Aleluias. Não sei se eu vejo esse ou de baixo, vamos nessa aqui mesmo. Quando eu penso na missão, eu penso nesse cântico que eu fiz há uns 20 anos. Tudo que eu faço, que tem mais de 20 anos. Oh, Jesus, tenha misericórdia. Vai pensando assim, aleluia, aleluia. Aí no final, minha avó te adora. Vamos adorar o Senhor. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida. Canta a missão. Vem cá, bispa. Forças para caminhar. Vamos participar da mesa do Senhor. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida. Forças para caminhar. Canta comigo, canta. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor. Vou visitar Ele. A fim de que se chamem, a fim de que se chamem. Você é um casado, tem mulher para trazer? A fim de que se chamem. Manda chamar e vir, dá tempo. Lindo, gente. Você sabe. O Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor
está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Eita, Jesus está mandando. O Espírito do Senhor está presente para consolar. Coisa linda. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Olha a palavra do Senhor falando. Para pregar libertação. E Ele nos ungiu para pregar libertação. Levante aí. E quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar O ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça. a fim de que se Aleluias, aleluias. Amém, amados? Vamos apresentar ao Senhor, nos ungiu. aleluias, os elementos da ceia nessa noite. Pai, aqui está E quebrar cadeias os elementos, Senhor. para restaurar os O pão simbolizando o teu corpo, Jesus, está aqui em nossas mãos. e anunciar Glória ao teu nome. E o vinho também, Senhor, que simboliza o teu sangue que foi vertido na cruz. Pode tirar a foto aí, bênção, em nome de Jesus. A glória dele, a glória dele. a fim de que Aleluia. se chamem, E o Senhor, meu Deus, a fim de nós que apresentamos se ao Senhor estes elementos. chamem. Pai, em nome de O Jesus, Espírito do Senhor nós cremos porque o Senhor disse que quando nós fizermos isso, Senhor, está nós estamos recordando do sacrifício grandioso que o Senhor fez por nós, por nossas vidas, por nossas famílias. Meu Deus, por cada um daquele que está aqui representado, o Espírito ou representando sua família. Representamos agora o ministério e a obra do Senhor em nossas vidas, Pai. Por isso nós estamos te apresentando, Senhor, forças para caminhar. estes elementos que o Senhor abençoe com todas as sortes de bênção descrita nas tuas sagradas escrituras, que derrame sobre nós, Senhor. Que por isso, meu Deus, que nós vamos fazer, que o Senhor possa também repreender toda a força maligna, toda investida das trevas contra nossas vidas, nossa família e o nosso ministério que o Senhor tem em nossas vidas nesta terra. Porque o adversário ele tem tentado destruir e acabar esta obra que não é nossa, é tua. Esse ministério que não é meu, é teu, Senhor. Mas nós confiamos e acreditamos que o Senhor é um Deus poderoso para completar a tua boa obra em nossas vidas. Assim, unge e abençoa as nossas vidas. É, o Senhor nos ungiu para pregar libertações. Aleluias, aleluias. Quebrar as cadeias, Senhor. Restaurar os corações E anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, pode distribuir, meu Deus. a fim de que se chame, a fim de que se chame, carvalhos de justiça. Só visão comigo. E ele nos ungiu, cara. E ele nos ungiu para pregar libertações. Vamos cantar isso. E quebrar cadeias para restaurar os corações. Vocês. E anunciar aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Oh, aleluias. Para restaurar os corações E o Senhor diz na noite que foi traído, né? e anunciar Que nós devemos comer, participar, né? Deste, aleluia, deste ato, a fim de que se aleluia, onde nós já falamos, já oramos, já agradecemos. A Bíblia diz que tendo dado graças ao Senhor, ele partiu Que lindo, e bebeu, né? Comeu e bebeu
também com seus discípulos. Amém? Discípulos de Jesus. Aleluia. Então, que todos possamos comer disto que simboliza o pão, né? Que simboliza o corpo de Cristo. Todos comamos. O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor está presente para consolar. Coisa linda, é Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Oh, aleluia. E Ele nos ungiu para pregar libertação. E Ele nos ungiu para pregar libertação. Bebamos todos o suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus para a purificação dos nossos pecados. Bebamos em nome de Jesus. Oh, aleluia. A fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Obrigado, Jesus. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, oh meu Deus, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Sobe essa comigo, sobe essa comigo. E Ele nos ungiu, cara. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações. Vocês. E anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Oh, Espírito do Senhor, obrigado, Deus. Aleluia, que o Senhor, meu Deus, possa cada dia, Senhor, acrescentar nossa fé. Só possa nos dar discernimento, Senhor. Só o Teu Espírito, Senhor, é que pode, meu Deus, fazer o que nós não podemos fazer. Por isso, traga libertação, traga transformação. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento. Obrigado, Jesus, por vidas transformadas, vidas que estão sendo tocadas. É o Senhor que está transformando, libertando. É o Senhor, meu Deus, que está trazendo existência que não existe. Assim eu te louvo e te agradeço por este momento aqui na tua presença. E toda a igreja diz amém, amém e amém. Amém, amados. Glória a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. E que possamos ter uma noite de vitória, ter uma semana de milagres, né? Que o Senhor, Ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades e nos trouxe cura, nos trouxe salvação e santidade. Amém, amados? Só o Senhor é Deus para completar sua boa obra em nossas vidas. Amém? A Ele honra, glória, louvor e toda adoração. Amém? Receba a bênção apostólica seguida da bênção sacerdotal. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Santo Espírito seja sobre cada um de nós, permaneça em nossos corações. Shalom Donai e até a nossa próxima reunião. Receba a bênção também, aleluia, sacerdotal. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluias.
Adonai וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Aplauda o Rei da Glória, aleluia.